Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos à nossa nova playlist aqui do canal. Nós vamos agora inaugurar a playlist referente à fase instrutória do processo. Nós ainda estamos estudando o procedimento comum, ok? Passamos pela fase postulatória, passamos pela fase ordinatória e agora nós chegamos à fase instrutória. Chegamos agora ao ponto referente às provas no processo civil, ok? Um assunto extremamente teórico, um assunto longo, mas, sem sombra de dúvida, um assunto importante. Nesse primeiro vídeo, nós faremos uma espécie de introdução ao estudo das provas. Tudo bem? Então, não saia daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então, dando início à nossa playlist sobre fase instrutória, vamos começar a falar sobre as provas no processo civil, né? Assunto importantíssimo, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, né? Agora, nesse vídeo introdutório, o primeiro aspecto que eu quero falar com você é o seguinte: aplicação da lei processual no tempo. Como assim, professor? Veja, nós sabemos que com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, esse código, ao entrar em vigor, acabou pegando aí milhares e milhares de processos em curso, né? Processos que tramitavam sob a égide do CPC de 73 e agora passaram a sofrer a incidência do novo Código de Processo Civil. E aí vem a pergunta, né? Em relação às provas, em relação à produção das provas, qual é a lei aplicável? Veja, se o processo ele já começou sob a vigência do CPC 2015, então nós não temos problemas, por óbvio. Mas se nós tínhamos um processo que estava em trâmite sob a égide do CPC de 73 e acabou sofrendo a incidência do CPC 2015, nós precisamos pensar, em relação às provas, eu aplico o CPC velho ou o CPC novo? Veja, tudo vai depender do seguinte: se a parte requereu a produção da prova, ou se a produção da prova foi determinada de ofício pelo juiz, já durante a vigência do CPC 2015, então eu vou aplicar às provas as regras do CPC 2015. Portanto, não me importa exatamente quando que o processo começou. O que me importa é o seguinte: quando a parte requereu a produção da prova ou o juiz determinou a produção da prova, já estava em vigor o CPC 2015? Se a resposta for sim, então eu vou aplicar às provas o CPC 2015, ainda que o processo tenha começado sob a égide do CPC velho. Tudo bem? Agora, se a atividade probatória transcorreu sob a égide do CPC velho, então essas provas, esses atos processuais, eu não mexo. Eles foram praticados sob a vigência do CPC de 73, aplicando-se as regras antigas. Tudo bem? Portanto, o que interessa para saber qual lei aplicar é o momento em que a parte requereu a produção da prova ou o momento em que o juiz determinou a produção da prova de ofício. Tudo bem? Se foi já na vigência do CPC 2015, então são as regras dele que eu vou aplicar.
Beleza? Então esse primeiro ponto, ele é extremamente importante, né? É um dado aí de direito intertemporal que a gente precisa conhecer. Agora, avançando, eu quero falar sobre o conceito de prova, né? O que vem a ser prova? E para isso eu vou chamar aí a nossa boa e velha lousa, para que nós possamos esquematizar as informações. Pois muito bem, então nós estamos agora iniciando o estudo da fase instrutória. Ok? Fase instrutória do processo. Ou seja, nós vamos começar a falar sobre as provas no processo civil. O primeiro dado, né, a informação que eu passei para vocês foi um dado de direito intertemporal que é importante para nós delimitarmos a aplicação correta da lei processual, ok? E agora a gente efetivamente inicia o estudo da chamada teoria geral das provas, ok? Teoria geral das provas. A teoria geral das provas, né, consiste na análise das disposições gerais previstas pelo CPC quanto às provas. Então, teoria geral nada mais é do que o conjunto de regras e princípios que se aplicam a todas as provas de forma geral, ok? São as disposições gerais. Disposições gerais. Quando nós terminarmos o estudo da teoria geral das provas, então nós passaremos ao estudo das provas em espécie, ok? Aí nós vamos analisar prova por prova, confissão, prova documental, prova testemunhal e assim por diante, ok? Primeiro ponto que eu quero comentar é sobre o conceito de prova. Conceito de prova. E é claro que quando a gente fala em conceito, né, nós temos aí uma gama de doutrinadores muito grande. Cada doutrinador fornecendo o seu próprio conceito de prova. Mas um conceito de prova que eu acho extremamente simples e didático, né, é o conceito do professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves, né? Tem uma obra, né, uma coleção de processo civil espetacular, muito didática, né? Recomendo fortemente, principalmente se você está iniciando os estudos no processo civil. O professor Marcos Vinícius, ele diz assim: provas são os meios utilizados para formar o convencimento do juiz a respeito de fatos controvertidos que tenham relevância para o processo. Tudo bem? Então, repetindo, provas são os meios utilizados para formar o convencimento do juiz a respeito de fatos controvertidos que tenham relevância para o processo. Então, nós estamos aqui trabalhando com instrumentos que buscam a elucidação de fatos controvertidos, né? O que são fatos controvertidos? São aqueles fatos que estão sendo discutidos, debatidos pelas partes, né? Então o autor, ele relata uma versão dos fatos na petição inicial, mas o réu, na sua defesa, diz, não foi bem assim. E aí apresenta uma outra versão, né? Esses são fatos controvertidos. Os fatos controvertidos, ao menos em regra, né, eles devem ser provados. Nós vamos ver em vídeos futuros que existem alguns fatos que dispensam provas, né? É o que diz lá o artigo 374 do Código. Mas, via de regra, os fatos controvertidos, eles devem ser provados. E eles devem ser provados porque o juiz ele precisa formar o seu convencimento, o juiz precisa formar o seu juízo de certeza
no momento em que ele vai proferir a sentença. Tudo bem? Então, o juiz, ele é o destinatário das provas. Nós vamos aí analisar essa questão um pouco mais à frente. Segundo tópico que eu quero tratar aqui, na verdade é um princípio, né? A doutrina fala que é um princípio. Nós temos uma previsão no artigo 369 do CPC que consagra aí o que a doutrina chama de princípio da atipicidade. Princípio da atipicidade da prova. O que é esse princípio da atipicidade da prova, né? Esse princípio é o seguinte: as partes, elas têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no código, para provar a verdade dos fatos. É isso que diz aí, né? O artigo 369, mais ou menos, ele diz isso. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos. Tudo bem? Você repara que quando eu digo assim, ou melhor, quando o código fala meios moralmente legítimos, o que o código está querendo dizer com essa expressão? Né? O que o 369 ele quer dizer aí com meios moralmente legítimos? Esses meios aqui, eles estão diretamente relacionados com a vedação à prova ilícita. Eles estão diretamente relacionados à vedação à prova ilícita, que inclusive é uma garantia assegurada pela Constituição Federal, né? Todo mundo conhece. São proibidas as provas ilícitas ou provas obtidas de maneira ilícita. Então, o que esse princípio da atipicidade da prova diz é o seguinte: olha, as partes, elas podem se valer de todos os meios de prova previstos aqui pelo Código. Então, as partes podem utilizar prova documental, prova testemunhal, inspeção judicial, ata notarial, confissão. Só que as partes, elas também podem se utilizar de outros meios de prova, mesmo que não estejam previstos no Código. Desde que esses meios de prova não constituam prova ilícita. Tudo bem? Não constituam prova ilícita. Então, às vezes, a parte, ela quer provar o fato que ela está alegando, só que ela não consegue fazer isso exatamente, né, de forma adequada, com os meios de prova tradicionais, digamos assim, com os meios de prova previstos pelo CPC. E aí o que acontece? O 369 fala, não tem problema, você pode se valer de outros meios, desde que esses meios não sejam contrários à lei, desde que esses meios não constituam prova ilícita. Tudo bem? Terceiro ponto, que é importante a gente conhecer, na verdade, é um outro princípio, tá? É um outro princípio. Esse aqui, previsto no artigo 371 do CPC. E é interessante porque aqui nós temos uma modificação relevante trazida pelo CPC 2015, tá? Esse princípio é o chamado princípio do convencimento, motivado do juiz.
Talvez você esteja pensando assim, ô professor, eu acho que você esqueceu aí uma palavra, né? Não seria livre convencimento motivado do juiz? Olha só, aí é que está o detalhe do 371. Porque o 371 fala que o juiz, quando vai apreciar a prova, ele tem que indicar na sua decisão as razões da formação do seu convencimento, ok? Veja, no Código de 73 era extremamente comum nós utilizarmos a expressão livre convencimento motivado do juiz. Só que a doutrina, a partir do CPC 2015, afirma que a expressão, a palavra livre, acabou sendo suprimida porque não existe exatamente uma liberdade para o juiz dentro do Estado democrático de direito, né? A função jurisdicional, ela não tem uma liberdade propriamente dita. Porque o juiz, ele tem o dever, perceba, estamos falando de um dever de fundamentação. Então, na verdade, o juiz, ele tem o dever de fundamentar as suas decisões. Então, o que acontece é que se você fala livre convencimento motivado, a palavra livre acaba gerando a falsa ideia de que o juiz, ele pode, entre aspas, decidir da forma como ele bem entender. O que não é verdade, o que não é correto. Porque dentro do exercício da função jurisdicional, né, eu tenho que me ater àqueles componentes, aqueles elementos típicos de um Estado democrático de direito. Então, na verdade, o juiz, ele tem a possibilidade de decidir de acordo com o seu convencimento, né? Mas ele tem o dever, inclusive o dever constitucional, de fundamentar todas as suas decisões, de explicar a razão pela qual ele está decidindo daquela forma. Então isso é uma garantia para o jurisdicionado, né? É uma garantia para a pessoa que busca o poder judiciário e acaba sendo também, né, uma limitação ao poder do juiz, justamente para impedir aí a prolação de decisões arbitrárias, né, de decisões sem a correta fundamentação. Tudo bem? Então esse seria o princípio do convencimento motivado do juiz. Agora, é claro que nós estamos aqui diante de um aspecto puramente doutrinário, né? Veja, existem ainda alguns autores que colocam, né, livre convencimento motivado do juiz. O que acontece é que a expressão livre, a palavra livre, né, ela não é tecnicamente correta, principalmente à luz do que dispõe o 371 do novo CPC, justamente por conta desse dever de fundamentação das decisões. Muito bem, meus amigos, como de praxe, vamos parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, ok? Nós trabalhamos nessa introdução uma regra de direito intertemporal, trabalhamos o conceito de prova e trabalhamos já com dois princípios inerentes às provas, né? O primeiro é o princípio da atipicidade dos meios de prova, previsto no artigo 369 do CPC, e vimos agora, no artigo 371, o princípio do convencimento motivado do juiz, ou, para alguns, né, livre convencimento motivado. No próximo vídeo, a gente dá sequência ao estudo das provas. Abraço e até lá!